Bom, pessoal, em vista do último vídeo, como eu, não sobre a modificação, mas sobre eu ter me referido mais a aços no final do vídeo, os americanos têm um ditado que diz "Put your money where your mouth is", que é basicamente banque o que você fala. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar aos amigos que eu não só acredito naquilo que eu falei, como eu também pratico aquilo que eu falei. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para os amigos a minha lâmina queridinha, tá? A que eu mais uso e a que eu considero melhor. A queridinha, eu acho que eu já mencionei várias vezes, é esse Lone Wolf Longhorn. Só para contextualizar um pouco para os amigos, o que me atrai nessa lâmina é o design, tá? É isso. Ela corta bem, relativamente bem, gente. O paquímetro travado a 1 milímetro, ele entra 5 milímetros nela, tá? Com um detalhe, essa é a única lâmina que tem no meu ajuntamento, a única que não sofreu modificação alguma, nem mesmo no fio. O fio dela é o original de fábrica, tá? Em S30V, mas o aço não é tão importante. A questão é a qualidade, porque a Lone Wolf, só para o pessoal entender mais ou menos, ela foi fundada por ex-funcionários da Gerber que não estavam satisfeitos com os rumos que a Gerber estava tomando. E teve um cara que desde o início do projeto se juntou a eles, um tal de Robert Waldorf. Falando assim, não toca o sino de ninguém, mas se você citar o apelido dele e o último nome, aí a coisa faz sentido. O apelido é Bob, o último nome é Loveless, ou seja, o pai, o chamado pai da faca de caça, tá? O cara era um gênio e desde o início ele se juntou ao projeto como um dos designers principais. Então, gente, o nível de qualidade dessa lâmina, que óbvio ela é anterior à Benchmade adquirir a Lone Wolf, que a Benchmade destruiu a Lone Wolf, é uma coisa fora de série. Tanto é que as lâminas da Lone Wolf antes da Benchmade sempre foram conhecidas por serem lâminas semi-artesanais. Eram fabricadas poucas, com altíssimo controle de qualidade, acabamento e tal. E para os amigos terem uma ideia, o S30V, todo mundo já ouviu falar de Paul Boss, né, que é o responsável pelo design, não só do tratamento térmico, mas pelo design como eu vou dizer, da parte da fábrica da Buck responsável pelo tratamento térmico. Ele é o pai disso tudo e é considerado um dos papas em termos de tratamento térmico. Pois bem, esse Buck meu é em S30V, muito bom, mas o S30V desse Lone Wolf é superior. Então, por isso ela é minha lâmina queridinha. E para falar a verdade, eu praticamente não uso. Manuseio muito, mas é a única lâmina que eu praticamente não uso, tá? Exatamente porque tem um ciúme danado dela, né? Lógico, de vez em quando cortar uma carninha em casa e tal, tudo bem e tal, depois ela é passada um paninho e coisa, corta muito papel, vê de vez em quando uma chaira de aço lisa, tá? E é isso, tá? Para ir num evento mais interessante e tal, eu coloco ela e mais uma no bolso, às vezes, se necessário, eu tiro para mostrar para os amigos ou não. Vamos dizer que é o lado do ego mesmo, é para colher elogios mesmo, que eu mais uso ela,
tá? A gente tem que ser sincero. Então, essa explicação, além dela cortar bem, não é uma maravilha comparado com as outras que eu tenho, mas corta muito bem, principalmente com esse design de fio em barriga. No Buck não é tão acentuado, mas os amigos vão ver que é, para mim, um dos mais eficientes em termos de corte, tá? E aí vem a lâmina que eu mais uso, tá? Que é o Buck Vantage, tá? E aqui o Buck Vantage, são 4 deles, mas ele tem 3 versões. A versão em 420 HC, a versão em 13C26 e a versão em S30V. Pois bem, eu quando comprei o primeiro, que foi este, eu gostei tanto, mas tanto, que no mês seguinte eu comprei os outros 3. Não de uma vez, por causa da taxação. Então eu fazia a compra de um numa semana, a compra de outro na outra semana. E na época, gente, o mais caro deles foi um S30V, que saiu pouco abaixo de $50. O 420 HC foi $26 ou $25, se não me engano. E os 13C26, acho que foram $30 ou $32, não sei, tá? E por que eu comprei outro 13C26 se eu já tinha o primeiro em 13C26? Porque eu falo com todo mundo, é um dos meus aços preferidos, se não o preferido. E como o tratamento térmico está muito bom, né? Então eu resolvi comprar. Mas não é só isso, gente. Não é porque o tratamento térmico do Paul Boss é muito bom. Mas a geometria dessa lâmina para cortar é simplesmente fora de série. Só para os amigos terem uma ideia. E todas essas lâminas, elas estão na faixa de dureza de 59 a 60. Sendo 59 esse 420 HC, é isso mesmo que vocês ouviram, 59 RC, tá? A Buck faz isso, 59 RC. Esse aqui praticamente 60, esse cerca de 59,5, aqui quase 60. Esse aqui é um pelo a mais do que 60, tá? É um pelo a mais do que 60. E esse aqui fica, se não em 60, próximo de 60, tá? Mas os amigos vão ver uma coisa. Por que eu estou falando da habilidade de corte? Ele é um high hollow, tá? Vocês viram que o paquímetro travado a 1 centímetro entrou 5 milímetros no Lone Wolf, 10 milímetros no 420 HC, milímetros no 13C26. Esse 13C26, gente, se os amigos repararem a espinha, ela foi modificada, tá? A espinha foi modificada. Eu fiz um convexo daqui para cima, ou seja, a parte mais larga do canivete está aqui. Daqui para lá ela afina, então ele facilita o corte, tá? O primeiro aqui, 10 milímetros. E o mais interessante, dos 4, o em S30V é o que o paquímetro entra 11 milímetros, tá? Então, o canivete com aço com maior poder de resistência à abrasão é o que o desbaste dele é um pouco mais acentuado, diria que 10% mais acentuado. O que eu mais uso? Obviamente esse aqui que eu modifiquei a espinha para ele cortar um pouco melhor, que é em 13C26. Mas o S30V não é bom? É excelente, mas eu prefiro em 13C26, tanto é que eu tenho 2 e felizmente eu tomei essa decisão, porque a Buck descontinuou o Vantage em 13C26.
né? Por causa da dificuldade de aquisição do aço da Sandvik. Então foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei. O 420 HC eu dei para o meu irmão, então é ele que usa, tá? Tanto é que ele está com um microfio de 15 graus, porque meu irmão prefere assim, porque ele corta fio de cobre, o diabo a 4. Tá certo que ele usa esse canivete mais para sair e tal, para ir para um churrasco e tal, que obviamente ele é um pouco mais, eu diria mais elegante, tá? O INES 30V tem microfio de 15 graus, tá? E os dois Sandvik trabalham com microfio de 10 graus de cada lado, tá? Só para os amigos terem uma ideia, esse aqui é o de uso, tá? É o que está constantemente no bolso. Esse aqui é um bambu tratado, tá? Com resina. Eu acho muito bonita essa cor, esse marrom dele. Tá? Também 10 graus de fio. Vocês podem notar que o fio desse aqui, que não fica no uso, está melhor, tá? Mais suave. E esse é um dos motivos de eu usar esse canivete, porque ele corta e corta muito bem, gente. É só quem tiver o paquímetro em casa, pega a sua lâmina preferida aí, trava o paquímetro a 1 milímetro e vê quanto que ele entra nela, no seu canivete preferido. Vocês vão entender por que um paquímetro travado a 1 milímetro entrando 10 milímetros numa lâmina que vai cortar, faz toda a sua diferença. Então esse é o que eu mais uso, tá? Obviamente, gente, tem uma questão de preço. Eu comprei porque era muito barato, tá? É muito barato em vista do que ele entrega em questão de corte, tá? E aí vem o meu considerado melhor canivete. Meu melhor canivete é um Cold Steel American Lawman em AUS 8, com praticamente 60 de dureza. Ô Cabral, mas com S30V, eu tenho ZDP, eu tenho... Esse é o meu melhor canivete, levando tudo em consideração. Robustez, tipo de trava, material de empunhadura, ergonomia na empunhadura, tratamento térmico do aço talvez seja o fator principal e óbvio. Todo mundo sabe que eu gosto de lâmina que corte e corte bem. Esse canivete, o paquímetro travado a 1 milímetro, entra 11 milímetros e um tiquinho nele. 11 milímetros e um tiquinho. É distal taper? Não. Se eu for puxando o paquímetro para ponta, vocês vão ver que ele vai saindo até chegar em 6 milímetros. Então essa ponta dele é robusta, tá? Ela é robusta, mas é um canivete que corta muitíssimo bem. E só para os amigos terem uma ideia, a espessura máxima de espinha dele 3,5 milímetros. 3,5 milímetros. O buck, que é uma maravilha para cortar, 3 milímetros. Então o daqui é mais espesso, porém, devido ao tipo de desbaste, o high hollow dele bem acentuado, tá certo? O meu sofreu uma modificação, tá? Eu deitei ele na pedra, de modo que ele encostava o início do high hollow aqui e a região do fio. Tanto é que, olha, talvez a câmera pegue bem o tanto do desbaste de alívio que ele tem, tá? Polidinho, bonitinho, que a única coisa que eu me dou trabalho de polir é o desbaste de alívio. Microfio não. E microfio de 10 graus. Se esse aqui está cortando com muita suavidade,
esse aqui só é pouca coisa superior a esse. Por quê? Porque o AUS 8, gente, e não é à toa que o meu canivete preferido é esse, por causa do aço. Ah, Cabral, mas a Cold Steel produziu esse canivete também em CTX, é CTX? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que é CTX. É uma versão inox, vamos dizer assim, do D2. Muita gente chama de versão inox do XHP, perdão, XHP. Versão inox do D2. Ah, Cabral, mas ele tem maior retenção de fio do que o AUS 8? Ele tem maior resistência à abrasão, isso com certeza. Maior resistência à corrosão por causa da quantidade de cromo. Porém, ele não aceita trabalhar com fio abaixo de 15 graus, microfio de 15 graus de cada lado. Então, tem um teste, logo que ele foi lançado, da Cold Steel, cortando uma corda grossa. O AUS 8 cortou não sei quanto, e aí obviamente ficou cego e tal. O XHP, já esqueci de novo. Foi cortando, o pessoal parou o teste porque o pessoal estava cansado, eles iam se revezando. Gente, a Cold Steel nunca falou como é que era o fio que estava nas lâminas. Certamente, eu tenho certeza que era um fio que favorecia o XHP, tá? E não o AUS 8. Porque se você baixar muito o XHP, o ângulo do fio, a quantidade de carboneto é tão alta que ele microfratura. E aí o fio se perde. Então, esse AUS 8 com 10 graus de microfio de cada lado, corta bem por muito tempo e com detalhe. Ah, ele tem a resistência à abrasão, ele vai cortar como o XHP? Não. Porém, a perda de fio dele é suave, constante, linear e com detalhe, aquilo que eu falei no vídeo passado. Você quer voltar esse fio ao estado 0 bala dele? 2 lambidas numa chairinha cerâmica, ele está 0 bala. Tá? Então, tudo isso eu levo em consideração, gente. Tudo isso eu levo em consideração. Então, como vocês podem ver, do que eu mais uso, eu tenho 2 em 13 C26, 1 em 420 HC e só 1 em S30V. Pelo preço, na época era barato, eu podia comprar mais outro. Não vejo necessidade. Tá? Uso mais o que? 13C26. Meu melhor canivete, AUS 8. Sem sombra de dúvida. Então, é o que eu sempre falo com os amigos. Você gostou do design? Tem boa habilidade? Isso eu levo em consideração. Talvez o amigo não leve. Se ele levar, tem boa habilidade de corte, esquece o aço que é usado. Só se importe se a companhia faz um bom tratamento térmico daquele aço. Não importa qual seja. Você vai ficar muito satisfeito com a lâmina. E como eu mostrei, falei para os amigos, nos testes do Lerin, o aço com melhor desempenho no teste Catra executou 1000 e poucos cortes, 1080, abaixo de 1080, não sei, que é o Rex 121 com acho quase 70 de dureza. O bom e velho 440C, que diga-se de passagem, era um dos aços preferidos do Bob Loveless para fazer as facas de caça dele. Depois ele mudou para o 154 CM, depois o CPM 154. O bom e velho 440C, com só 56 e pouco de dureza, ou seja, abaixo até do que a quase totalidade dos canivetes Ganso,
que é em 440C, ou se preferirem maior correção, 9 cromo 18 MOV, teve um desempenho só 2 vezes e meia menor que o REC 121, no mesmo teste Catra, com geometria semelhante, afiação semelhante, tudo bonitinho. E ele mais duro, com 57 e pouco, quase 58, ele passou por um desempenho de quase 450, com 50, abaixo de 57, 56 e pouco, era 400, tá? Então, para vocês verem que muito desse negócio de superaço, tem muito marketing nisso, gente, justamente para tirar dinheiro. Então, é aquilo que eu perguntei no outro vídeo. Um ganso de $20, com aço 440C, 58. Eu tenho 2 gansos, eu acho que são 59 de dureza, tá? E a média da ganso é isso, mínimo 58, chegando a 59. Você vai pagar $20 num canivete, tá certo, a ganso tem a lâmina peituda, eu já cansei de falar isso, mas isso você pode ajustar. Você pode fazer um desbaste só na região do fio, para ele afilar bem, tá? Isso é relativamente fácil de ser feito. Ou pode fazer o que eu fiz na cópia do meu strep, desbastei tudo, e agora ele tem uma habilidade de corte até maior do que o stretch, que tem uma excelente lâmina para cortar, tá? Então, você vai pagar $20 numa lâmina dessa, que você vai levar para campo, vai fazer o que tiver que fazer com ela, largar para lá a hora que você estiver mexendo com o animal e tal, ou você vai pagar $300 ou mais, tá? $300 estou colocando por baixo, num canivete que usa o REC 121, que pode ser normalmente o mais fácil de acesso a isso, é o Spider, tá? Ele vale 15 vezes mais, ele corta 15 vezes mais. O teste Catra já mostrou que no máximo 2 vezes e meia, tá? No máximo 2 vezes e meia. Então, não estou falando para você não ter esse canivete. Eu estou falando que do ponto de vista de cortar e manter o fio por um dado tempo, essa diferença de preço não justifica. Nem entrei no mérito da afiação, porque para mim a afiação não tem muito mistério. Tá certo, você vai levar mais tempo num REC 121 com 70 do que num 440C com 58. Isso é óbvio, mas a técnica é a mesma. Ah, mas o outro só com diamantado. Bobagem, a Carborundo faz. Vamos parar com essa outra bobagem também. Ah, ZDP 189, Maxamed, só diamantada. Bobagem. A diamantada é melhor? É melhor. Mas a Carborundo faz tranquilamente, tá? Faz tranquilamente. Talvez leve até menos tempo, tá? Eu estou arriscado. Se você fizer sobre um fio d'água, eu acho que leva menos tempo, tá? Por uma questão de empapamento e tal, mas não vamos entrar muito nesse quesito. Então, gente, esse vídeo é para bancar o que eu falei. Vocês estão vendo que o meu queridinho, por questão de design, não de aço, de material, porque isso aqui é o G10, como é G10 aqui, tá? Como é G10 aqui. Então não tem essa diferença. O acabamento, os ajustes são bem com baixa tolerância, são e tal. É S30V, mas o de cá também é, e o que eu uso mais é em 13C26. Então a questão não é o aço, gente. A questão é a geometria, como ele corta. Ele corta bem. E o tratamento térmico é bom, então pronto, para mim eu estou vendido nessa. É isso que já conseguiu me vender a lâmina. Se ela tem boa habilidade de corte, corta bem e bom tratamento térmico, tô dentro, tá? Não mais hoje, que já tem 1 ano e meio que eu não compro lâmina, porque tem uma hora que a gente tem que pôr o pé no chão. Eu saberia de tudo isso, qual lâmina corta melhor, se eu não tivesse no meu ajuntamento stand de lâmina? Não. Porque eu só vou saber comparando uma com a outra, ajustando uma e tal, e vendo como é que se desenvolve. Então, é o que eu digo sempre, se o amigo tem condição, compre à vontade quantas lâminas quiser.
Só saiba de uma coisa: ao final de algum tempo você vai usar cada vez menos lâmina por mais lâminas que você tenha. Por quê? Por uma questão de lógica. Você vai sempre optar por aquela lâmina que corta melhor. Isso é lógico, tá? Então, era isso por esse vídeo. E agora, saindo da área de lâminas e aços, gente, eu vou fazer um comentário pessoal de uma coisa que me deixou meio assim pasmo, tá? Mas não vou fulanizar, não vou dar nomes, que a intenção não é criar polêmica, tá? Mas os amigos vão entender o que eu quero dizer. Os americanos usam um termo chamado displacement, que no português a gente traduz para deslocamento da consciência, nesse caso específico de psicologia e psiquiatria, tá? E antes que os mais apressadinhos aí, mais afeitos o lado mais oculto ou de ocultismo, não tem nada a ver com projeção de consciência, viagem astral, nada disso, tá? É um termo bem conhecido na psicologia e psiquiatria que serve para descrever um conceito de defesa mental. É isso mesmo que vocês ouviram. É uma defesa mental, tá? Ô Cabral, como assim? O que você quer dizer com isso? Gente, eu vou citar o exemplo mais clássico de deslocamento da consciência. Um culto, normalmente esses cultos fatalistas, messiânicos e tal, de repente o líder do culto diz: o mundo vai acabar em 1º de outubro. Tá. Dezenas, às vezes centenas de fiéis acreditam tão piamente nesse líder que vão fazer vigília no dia 30 ou 31, não sei se setembro tem 30 ou 31, esperando o fim do mundo. Venderam suas coisas e tal, se despojaram de coisas materiais, porque afinal, se o mundo vai acabar, para que eles vão querer coisas materiais? E aí chega o fatídico dia 21. Eles estão lá reunidos e tal, orando, outra coisa que o vale para aquela seita. Chega ao fim o dia 1º, entramos no dia 2º e o mundo continua bonitinho. Pois bem, esses fiéis, esses seguidores, eles continuam acreditando no líder deles, mesmo o mundo não tendo acabado. E aí, gente, não importa se o líder chegar e falar assim: não, o mundo não acabou porque eu conversei com a entidade superior e ela decidiu dar mais um tempo. Ou, por exemplo, se ele chegar e falar: olha, o mundo não acabou porque nós conseguimos mais tempo para o mundo. Ou ele pode falar qualquer absurdo, gente, qualquer coisa vai valer para os fiéis dele. Se ele chegar e falar: o mundo não acabou porque eu sempre levanto e encosto o pé direito no chão, dessa vez encostei o esquerdo. É absurdo? É absurdo. Mas os seguidores dele vão continuar acreditando nele por um simples detalhe, gente. Aí entra o deslocamento da consciência. Para a pessoa admitir que foi enganada por um charlatão, por um safado, por um vagabundo mentiroso, é muito mais doloroso, implica em perdas psicológicas muito maiores do que ela continuar acreditando naquele vagabundo. Entenderam? Isso é bem conhecido na psicologia e psiquiatria. É um mecanismo de defesa. Por quê? Porque ela admitir que foi enganada, ou que foi induzida ao erro em acreditar naquele sem vergonha, causa uma dor e um dano psicológico tão maior que para o estado mental dela, para ela continuar funcionando bem, é simplesmente mais fácil
ela continuar acreditando naquele mentiroso, mesmo ele já tendo dado várias provas ao longo do seu culto para aquele rebanho, que ele mente, que ele não está nem aí, se um fiel ou um seguidor dele tem algum problema, ele larga pelo caminho, não faz diferença nenhuma, aquilo não custou nada para ele. E essas pessoas continuam defendendo esse cara. Algumas chegam ao ponto de até morrer se for preciso por esse cara, né? E por isso que eu digo, gente, nesses casos, a última coisa que alguém deve fazer é a chamada tentativa de abrir os olhos da pessoa. Por quê? A pessoa está tão imbuída daquilo que aquele líder dela está correto, mesmo que o que ele tenha predito de mais importante não tenha acontecido, tenha sido uma falha total, que ela não só não vai te ouvir, como vai te enxergar como adversário, ou na verdade um inimigo, e vai usar as coisas mais absurdas para te rotular. Por exemplo, no caso desses cultos messiânicos, um dos mais famosos dos últimos tempos foi Waco, Texas, em que o FBI invadiu. Houve erro do FBI também, obviamente, muita gente morreu, mas por causa de um líder carismático desse que mentia para essas pessoas que o mundo estava para acabar e tal, então eles se armavam e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sobraram algumas pessoas, felizmente algumas sobreviveram. Se um familiar chegasse e tentasse falar contra aquele líder que levou aquela tragédia, a pessoa começaria a achar que esse familiar é um inimigo dela, é um infiltrado, por exemplo, do FBI, ou está a serviço do FBI, que era considerado o maior inimigo desse culto. Então vocês vejam que a pessoa não faz isso por querer, gente. É um condicionamento psicológico de defesa. Então é como se você chegasse para uma pessoa daltônica para o verde, ou seja, que não enxerga o verde, e tentasse explicar para ela que aquilo é verde. Não entra na cabeça dela, porque ela não sabe o que é o verde. É igual essa pessoa, ela está num outro nível de funcionamento de consciência. O que não faz sentido para maioria esmagadora das pessoas que não estão envolvidas naquele culto, para ela faz todo sentido, tem toda a lógica. Apesar da gente olhar e falar assim, gente, o cara falou que o mundo não acabou porque ele sempre, quando acorda, pisa com o pé direito, dessa vez ele pisou com o esquerdo. As pessoas acham que isso sim é crível, é normal, é o que justifica. Então, não tente debater com essas pessoas para trazê-las à razão, porque elas não vão vir à razão. Porque simplesmente vir à razão é muito doloroso para elas, tá? Causa um dano psicológico muito grande, porque elas acreditaram naquele farsante, direcionaram sua vida para isso, modificaram uma série de coisas, certamente brigaram com muitos amigos e familiares por causa daquele farsante, e agora admitir que o cara é farsante, que o cara é uma farsa, um mentiroso, um enganador, é muito mais doloroso e causa muito mais dano para ela, psicologicamente, do que simplesmente e mais facilmente continuar acreditando no cara. Não. Deus tem ou a entidade superior tem um propósito superior. Por isso que não acabou agora o mundo. Mas vai acabar ali na frente, porque ele já falou. Não, a próxima data, às vezes ele não fixa. Mas às vezes fixa para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 1 mês, 1 dia, não importa. As pessoas vão continuar acreditando porque acham que aquilo é um propósito maior. O mundo não acabou no dia 1º de outubro porque precisava ser assim. Vai acontecer ali na frente. Vai ser uma forma mais gloriosa, inclusive. Tá? Então, gente, é o alerta. Não briguem com seus amigos por isso. Não adjetivem seus amigos por isso. Não tentem fazê-los enxergar a verdade, porque isso só vai criar atrito.
E lembrem-se, a coisa mais importante que tem é família e amigos, tá? Não é por causa de um farsante ou de um líder messiânico que você vai perder o contato com a sua família ou vai prejudicar a relação com a sua família e com seus amigos, tá? Porque eventualmente, num ponto, a razão chega. Normalmente, muito lá na frente, quando já se fez muito estrago, tá? Mas então esse é só um alerta do Cabral. Não entrem nesses debates, não adjetivem, não critiquem, não. Você sabe qual é a posição sensata, tá? A maioria das pessoas tem a posição sensata. Significa que todos estão certos? Não. Mas quando você vê vários e vários detalhezinhos e vai juntando aquilo, você fala assim, não é possível. Eu acho realmente que é picareta, mas não tentem forçar ninguém a ver esse ato do farsante, tá? Desse líder carismático messiânico. Não tentem, porque não adianta. Tá? É como eu falei, a pessoa ela vai ter uma perda psicológica muito maior admitindo isso, a não ser salvo raríssimos casos em que a pessoa tem uma, não vou falar força psicológica, gente, senão vai parecer que essas pessoas são fracas psicologicamente. Não é isso, é um mecanismo de funcionamento da mente, tá? Então às vezes para se defender elas lançam mão desse mecanismo. Eu acho que os amigos entenderam o que eu quis dizer com isso, tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Mais uma vez, não deixem de vacinar seus idosos com a dose de reforço, preferencialmente Pfizer. Se de tudo não tiver por escassez de vacina, não deixem passar o período esperando a Pfizer, usem a AstraZeneca. E se de tudo não tiver nenhuma das duas, usem a Coronavac. É a que dá o menor boost, mas de qualquer forma dá um boost. E entre proteção nenhuma e uma boa proteção, as outras dariam uma ótima proteção. Opte pela boa proteção, gente. Não arrisque o seu idoso, tá? Com você faz o que você quiser, tá? Você decide e tal. Agora, seu idoso, ele é menos imunocompetente que você. Isso é regra geral, tá? Isso é regra geral. Não tem necessidade dele ter uma comorbidade e tal. E a maioria dos idosos, a gente sabe que, infelizmente, salvo raríssimas exceções, tem comorbidades. Problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas respiratórios. Muitos desses idosos fumaram ou fumam, tá? O que é uma desgraça. É o que eu costumo brincar, tomar uma pinguinha todo dia de guia, e olha que eu não bebo, não faz mal a ninguém, tá? Agora, um bendito de um cigarro por dia faz mal, tá? Então, leve isso em consideração. O seu idoso, ele é mais frágil imunologicamente falando. Então, assim que der a oportunidade deles tomar a dose de reforço, preferencialmente, como eu friso sempre, a Pfizer, não deixe de passar a data. Ah, não tem a Pfizer, Cabral? Tem a AstraZeneca? Vai na AstraZeneca. Dá uma proteção muito alta também, assemelhada à Pfizer. Ah, Cabral, só tem a Coronavac. Ô, gente, se fosse o caso da minha cidade, eu não ia facilitar com meus pais, eles iriam tomar. Então, entre ter um boost um pouco menor e não ter boost nenhum na imunidade, eu prefiro um boost um pouco menor. Essa é uma opinião pessoal minha, não estou falando que é o certo. É o que eu estou frisando sempre. O ideal é a Pfizer. Não tendo ela, AstraZeneca. Se não tem nenhuma das duas, o que é pouco provável nos dias de hoje, por causa dos contratos fechados com a Pfizer, das remessas da Pfizer, e a Fiocruz está pisando na bola na entrega da AstraZeneca, então eu
eu tenho fé, não a fé religiosa, mas faço fé que onde os amigos estiverem, vai ter da Pfizer para os seus idosos tomarem uma dose de reforço. Então, acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.